Oi, tudo bem? Como vai você? Seja bem-vindo a mais um vídeo com o Jefferson Noronha. Hoje um vídeo muito legal, muito bacana, um vídeo explicativo, um vídeo exegético, um vídeo de resposta apologética para toda essa galera aí que fica criticando, detonando, né, atacando a Bíblia, principalmente o livro de Gênesis, né? Eu poderia dar nome aqui de alguns teólogos liberais que eu tenho visto nos últimos dias que ataca literalmente o livro de Gênesis. Gênesis é a raiz de toda a base de escritura, de história do Velho Testamento, que vem para o Novo, que conta a história, né, da criação, dos patriarcas hebreus, da história do povo judeu, da história do rei Davi, dos reis de Israel, da história dos profetas, que vem e conclui o Novo Testamento no nascimento do Messias. Então, nós pegamos a Bíblia como uma visão de mundo e devemos colocar em prática ela, né? O cristianismo faz isso. Então eu vou estar falando hoje de um tema que vai estar fazendo apologia ao livro de Gênesis, fazendo uma defesa do livro de Gênesis, que o livro de Gênesis é muito atacado, né? Se você não acreditar no livro de Gênesis, o Adalto Lourenço que falava, se você não acredita na interpretação literal de Gênesis 1 e 2, então você também não deve acreditar na interpretação literal de Apocalipse 21 e 22. Então é muito sério, né? Nós que confessamos a palavra de Deus, acreditamos em Deus, temos o cristianismo como modelo de mundo. Então hoje um vídeo de estudo explicativo, opa, vai demorar um pouquinho, né? Assim, mas você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo. Então é isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Quem é a esposa de Caim? A esposa de Caim, quem era ela e por que isso importa? É lógico que importa. Como eu falei, como história bíblica, interpretação bíblica, ensinamento para nosso modelo de mundo, né? Para tudo aquilo que nós professamos. O cristianismo, ele fala de fé, a Bíblia fala de fé, mas nós falamos também dessa fé que ela tem um embasamento. Ela tem um embasamento histórico, arqueológico, científico. É só você ler e estudar, gastar seu tempo, né? Mas você prefere criticar, dar ouvido para falsos profetas, falsos mestres, em vez de você mesmo ir lá na fonte, na Bíblia Sagrada e ver. Vamos então entrar? Então, o vídeo de hoje é um vídeo apologético a respeito da esposa de Caim. Quem era ela e por que importa? Importa por causa disso, porque as pessoas não vê todo um contexto, né? Não tem uma narrativa ali completa a respeito de Caim, da sua esposa, mais da sua esposa, e as pessoas acham que tinha outras raças, outros povos, né? Fora Adão e Eva. Será que a Bíblia fala isso? Será que a Bíblia narra isso? Então vamos entrar dentro do texto bíblico. Vamos ver então a esposa de Caim. Quem era ela e por que importa? É uma pergunta. A identidade da esposa de Caim é uma questão frequentemente levantada por céticos da Bíblia como uma tentativa de desacreditar o livro de Gênesis. A alegação é que para Caim encontrar uma esposa teria que haver outras raças de pessoas na Terra, além dos descendentes de Adão e Eva. No entanto, a Bíblia é clara ao afirmar que só existia um homem, Adão, e uma mulher, Eva, no início da história humana. A resposta para essa questão, aparentemente complicada, está na compreensão da narrativa bíblica da criação e do casamento. Gênesis 1 e 2 estabelece claramente que Deus criou apenas homem e mulher. Como a Bíblia não menciona nenhuma outra criação de humanos, a esposa de Caim tinha que ser uma de suas irmãs ou possivelmente uma sobrinha. Embora a ideia de casamento entre os irmãos seja repugnante hoje, mas é crucial entender o contexto histórico. Nas primeiras gerações após a criação, a reserva genética humana era praticamente perfeita, resultando em poucos defeitos genéticos. Casamento entre parentes próximos não representava risco significativo de deformidade na prole. As leis que proibiam o casamento entre parentes próximos, como as encontradas em Levíticos, só foram dadas por Deus muito mais tarde, na época de Moisés. O autor enfatiza que a incapacidade de muitos cristãos em responder à pergunta como a da esposa de Caim prejudica a credibilidade do evangelho. Se não podemos defender a historicidade de Gênesis, como podemos esperar que as pessoas acreditem no restante da Bíblia, incluindo a mensagem da salvação? Uma pergunta. É essencial que os cristãos estejam preparados para fornecer respostas lógicas e biblicamente fundamentadas para estas questões.
Aí eu vou citar aqui 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que o apóstolo Pedro falou, e é o texto que embasa toda a apologética cristã, né? O apóstolo Paulo, ele fala no livro de Filipenses, e foi colocado em defesa do evangelho. Então, o pregador, o homem de Deus, pastor, padre, cooperador, ancião, professa a Bíblia, é cristão praticante, crê nas narrativas bíblicas, ele tem que fazer exegese, tem que fazer apologética cristã, ou seja, defender, né? Eu tenho que defender aquilo que eu acredito, aquilo que confesso, aquilo que eu acho que para mim é um modelo de mundo, essa narrativa aqui para mim é veracidade. Ninguém para mim até agora colocou uma outra história, apresentou um outro argumento, né? Uma outra narrativa que refute de fato. Então, enquanto não aconteceu uma refutação, eu vou acreditar nessa narrativa bíblica aqui. Então, Pedro, ele deixa bem claro, né, para a gente estar preparado para responder com mansidão acerca da esperança que há em nós. Qual a esperança? A minha esperança é essa. Da onde que eu vim? Eu fui criado por um criador. Eu tô careca de falar isso aqui, né? Porque eu como pesquisador de teorias de origens, eu falo do designer, eu falo do criacionismo, eu falo da teoria da evolução, do Big Bang. Mas aqui o criacionismo tem uma história. Tá aqui escrito, poxa, é só a gente pesquisar e estudar, né? Como foi narrado em tudo aqui, Deus fez um homem e fez uma mulher, e a partir daí fez toda a descendência. Então, quando Deus fala, eu vou estar lendo aqui para frente, que é para o casal criar e multiplicar, o que você entende por multiplicar? Então, é ter relação sexual, é partir dali constituir família, e foi o que Adão e Eva fez, acabaram fazendo. Então, se você lê um texto vago da Bíblia, vai com calma, vá na genealogia, estude devagar, faça uma exegese, gaste seu tempo, que você não vai ficar confuso, né? Principalmente com esses hereges aí da internet, né? Esses falsos profetas. A palavra hebraica para esposa, usada em Gênesis 4:17, ish, oferece mais suporte para essa interpretação. Ish significa literalmente vinda do homem, indicando que a esposa de Caim era descendente de Adão. O autor argumenta que o problema real não é a falta de evidências bíblicas, mas a tendência de interpretar Gênesis através das lentes da cultura moderna, em vez de construir uma cosmovisão baseada na palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, que toda a escritura inspirada por Deus é útil para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça. Então, o homem de Deus, ele tem que ter um encontro com Jesus, entregar a sua vida, mas ele tem que se tornar uma pessoa que defende a sua fé, né? Fé e razão, elas não são antagônicas. A fé bíblica não, existe muita fé por aí de mercado, né? Que se você for estudar, pesquisar aí a fundo, né, puxar a capivara que fala, você vai ver que não tem fundamento nenhum, mas o cristianismo tem fundamento, está embasado, né? O próprio Jesus citou o Velho Testamento. A fim de responder a pergunta sobre onde Caim conseguiu sua esposa, precisamos primeiro cobrir alguma informação histórica concernente ao sentido do Evangelho. O primeiro homem, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 3, 23 fala que todos pecaram e destituídos estão. Lemos em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 45, que Adão foi o primeiro homem. Primeiro. Então, descarte, né, se a sociedade está falando, os hereges estão falando, a Bíblia fala que Adão foi o primeiro homem. A Bíblia ensina isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, ó. Lendo a Bíblia, entendendo a Bíblia, compreendendo ela. Adão foi o primeiro homem. Deus não começou fazendo uma raça de homens, no plural. Começou fazendo um homem. A Bíblia deixa claro que os descendentes de Adão podem ser salvos. Romanos 5 ensina que pecamos porque Adão pecou. A penalidade da morte que Adão recebeu como julgamento por seu pecado de rebelião também passou para todos os seus descendentes. Por que nós estamos debaixo de maldição, debaixo de pecado? Porque Adão, o primeiro homem, desobedeceu, né? Adão e Eva, o primeiro casal. Assim, a esposa de Caim é descendente de Adão, homem. Portanto, ela tinha de ser irmã ou provavelmente sobrinha de Caim. Os leitores hebraicos têm mais facilidade de fazer essa conexão, entretanto, perde-se muito na tradução. Objeção às leis de Deus, porque na lei, nós vamos ver, né, Moisés
proibiu o casamento de parentes do mesmo sangue, parentes, né? Parentes casar com parente. Muitas pessoas rejeitam de imediato a conclusão de que os filhos e as filhas de Adão e Eva se casaram uns com os outros, apelando para a lei contra o casamento entre irmãos. Mas alguns dizem que você não pode se casar com parente. Na verdade, se você não se casa com parente, não se casa com nenhum ser humano. Lembre-se de que todas as pessoas são descendentes de Adão e Eva. Todos são do mesmo sangue. A lei proibindo o casamento entre parentes próximos só foi dada na época de Moisés, Levíticos capítulo 18 e capítulo 20. Como o casamento era um homem e uma mulher por toda a vida, baseado em Gênesis 1 e 2, originalmente não havia desobediência à lei de Deus, antes da época de Moisés, no casamento entre parentes próximos, até mesmo entre irmãos e irmãs. Então eu vou tomar um pouco d'água aqui, que eu falei bastante. Então, quando o primeiro casal, Deus colocou o primeiro casal, fez eles, então não estabeleceu essa regra. Deus não esperava que Adão e Eva, não é que não esperava, essa palavra aqui que eu coloquei foi mal colocada. Deus, ele como tendo a presciência, ele conhece, mas Deus deixa o ser humano escrever a história. Então foi o que ele fez. Então, não houve proibição, mas porque não tinha, era um homem e uma mulher só. E daí vinha toda a raça. Então não tinha como proibir colocar essa norma. Mas mais lá para frente teve que colocar. Por quê? Porque entrou o pecado, degenerou a raça, né? Nós vamos ver aqui para frente também. Então, por isso que a gente é contra também, prega, né? Ensina a teoria da evolução biológica, porque a gente está vendo, né? Eu poderia narrar tantas coisas, né? As doenças degenerativas estão aí, mal de Parkinson, Alzheimer, diabetes, artrite, artrose, tantas coisas, né, que tem atingido, né? O autismo, a síndrome de Down, tantas coisas que tem atingido, é tudo degenerativo. Então, o ser humano era perfeito quando o Criador fez, né? Nós vamos ver aqui dentro da narrativa. Então, mais para frente, através de Moisés, na lei de Moisés, Deus proibiu o casamento de parentes, né? Mas lá no começo não tinha como proibir. Se proibisse, como que Adão e Eva iam procriar, né? Trazer filhos a esse mundo, no caso de Abel, Caim, Sete, né? E por aí sucessivamente. Depois do Éden, por Dan Leake, Adão, em sua primeira tentativa de ser romântico, apenas declara o óbvio. A Escritura não nos diz quantos filhos Adão e Eva tiveram, mas, considerando seu longo período de vida, Adão viveu 930 anos. Gênesis capítulo 5, versículo 5. Parecia lógico sugerir que tiveram muitos filhos. Lembre-se, eles receberam a ordem de frutificai-vos e multiplicai-vos. Gênesis 1, 28. Então, de acordo com alguns historiadores, eles chegaram a ter mais de 50 filhos, né? Então, Adão era um homem perfeito, não tinha problema degenerativo nenhum. Então, nós vemos aqui, né, Adão e Eva tiveram, mas considerando o seu longo período de vida, Adão viveu 930 anos, né? A gente está vivendo o quê? 60, 70? Quantas pessoas morreram na faixa de 60, 70, né? Tem alguns que passam aí os 70, 80. Minha sogrinha tá firminha aí com 76, graças a Deus, se cuida bastante. É isso, o segredo para a longevidade é se cuidar, mas nós vamos atingir 90, né? O Silvio Santos morreu na faixa de 90, o Cid Moreira morreu na faixa de 90. Então, ó, mas 930 anos, Ana, quem que não queria viver, né? Então, mas a gente tem que conhecer e devagar e sempre na interpretação bíblica para a gente não ocorrer em heresia, não entender aquilo que Deus não está falando de fato. A gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação. A Escritura ficou em dúvida, pesquise, leia, mas pegue fontes corretas. Você que é da Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, da Igreja Presbiteriana, Metodista, essas igrejas que dão esse Batista, que dão ênfase para estudo bíblico, né? Poderia citar muitas igrejas aí. Então a gente deve estudar com calma o texto e bem devagar. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. Gênesis 4:17. A palavra Ish é o termo para mulher e quer dizer vinda do homem. Ela deriva-se das palavras hebraicas Mish, Vesh e Nush, ambas com sentido de homem. Observamos isso em Gênesis 2:23, passagem que o nome Varoa, Ish, é dada a alguém que nasceu de Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada Varoa, Ish, porquanto do varão
Yes, foi tomado. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Então é isso. Então parece meio que complexo, não tem nada de mágica, tem de entender o texto devagar, com calma, tranquilo, sem pressa, sem ansiedade, sem colocar minha volição, minha vontade. Na interpretação, na pesquisa tem muito isso, né? Eu estou procurando aquilo que eu quero que seja. Não é, eu estou em busca da verdade, da interpretação correta, daquilo que é coerente e consistente. O que, que é? Coerente e consistente que a filha, que a mulher que Caim casou, mesmo não tendo uma história narrando ali que Caim chegou e já casou, né, segundo o texto rápido, abrupto ali, que logo depois que ele matou Abel, foi lá e conheceu a sua mulher. Mas tem assim, a gente pode pegar e fazer conjectura, né, suposições e hipóteses dentro dessa narrativa de criação do primeiro homem, da primeira mulher, deles multiplicar e começar a formar família, né? Estava povoando a terra, era começo. Então a gente tem que ir devagar, com calma, com tranquilidade, para ter uma compreensão boa do texto, né? Sobre a esposa de Caim, é o fato de que tendem a olhar o mundo atual e os problemas associados ao casamento de parentes próximos, em vez de olharem para o claro registro histórico que Deus nos concedeu. Um claro registro histórico. Está ali a narrativa, né? Gênesis, do começo, Adão, Eva, Abel e Caim. Então, ali de Abel e Caim, né, eles começaram a ter relações sexuais. Nasceram filhas de Adão e Eva, homens e mulheres, que a Bíblia não está relatando, fora esses nomes que eu citei, e com certeza começaram a povoar e formar família. E dessas famílias, né, nasceu a esposa de Caim. Eles tendem a interpretar o livro de Gênesis a partir da nossa situação atual, em vez de entender a verdadeira a história bíblica do mundo e das mudanças que ocorreram por causa do pecado. Então, ocorreu mudanças ali, né, por causa do pecado. Como não constrói uma visão de mundo com base nas escrituras, na Bíblia Sagrada, né, tem que pegar a Bíblia, meu irmão, ler a Bíblia, estudar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, o livro de Salmos, né, Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Jeremias, Daniel, Abacuque, aí Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, as epístolas de Paulo, as epístolas gerais e o Apocalipse. Então a gente precisa ler, entender a palavra de Deus com tempo, com calma, devagar. Deus, ele é todo poderoso, ele é Deus de paz, não de confusão. Então a gente tem que construir a nossa visão de mundo, o nosso óculos interpretativo, a lente que nós enxerga através da palavra de Deus, que é muito mais coerente que está falando sobre a esposa de Caim. É o fato de que tendem a olhar o mundo atual com os problemas, associando o casamento de parentes próximos. Ai, não pode, né? Fica doente. Olha quanta doença degenerativa, né? Afeta. Eu conheço pessoa, rapaz que casou com a sobrinha e parente e a criança veio com problema e veio mesmo. Hoje está a degeneração. Olha, quanto tempo faz? 6 mil anos atrás. Então, está enorme a degeneração. E a tendência é involução. A tendência, né? Desculpe aí com a franqueza minha, dentro daquilo que eu tenho estudado e pesquisado, é involução. O ser humano está evoluindo, é degeneração, é degenerativo. Evolução biológica não cabe dentro disso. Por que a Bíblia é atacada? Por que querem desfazer, falar de mitologia? Né? Então você puxa toda a genealogia, não tem nada de ancestral comum, tem aí Adão, Eva, os seus filhos, as gerações sucessivas, né? De Noé, de seus filhos, e daí povoou a terra. Estamos aqui. Então não é tão complicado, é o ser humano que complica. Vamos ler devagar e sempre. Sobre a esposa de Caim é o fato que tendem a olhar o mundo atual e os problemas associando ao casamento de parentes próximos, em vez de olharem para o claro registro histórico que Deus nos concedeu. Eles tentam interpretar o livro de Gênesis a partir da nossa situação atual, em vez de entender a verdadeira história bíblica do mundo e das mudanças que ocorreram por causa do pecado. Como não constrói uma visão de mundo com base nas escrituras, na Bíblia Sagrada, a Bíblia é lâmpada. O salmista falou, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela nos instrui, ela é conselheira, ela traz toda a informação sobre a criação, que é de redenção. Né? Sempre que a gente vê, a gente puxa história aí, as descobertas científicas, a Bíblia já falou bastante a respeito dela. Quantas coisas, meu Deus, a Bíblia é atual.
né? Ela é antiga, mas ela é atual ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus, ela traz a narração da criação, do Gênesis, da criação do mundo, do universo. Nós precisamos entender isso, porque senão a gente vai ficar à mercê de falsos profetas, de hereges, de teólogos liberais que estavam em nosso meio, que agora não estão mais e que querem atacar a Bíblia, a narrativa bíblica. Eu vou voltar a ler aqui então, e que você fique aí, que você possa pesquisar. A esposa de Caim, quem ela era e por que isso importa? Ela era filha de Adão e Eva. Você entendeu? Ela era filha. Por isso que ela casou com Caim, porque ela veio do mesmo ventre que Caim veio. A identidade da esposa de Caim é uma questão frequentemente levantada por céticos da Bíblia como uma tentativa de desacreditar o livro de Gênesis. A alegação é que para Caim encontrar uma esposa teria que haver outras raças de pessoas na Terra, além dos descendentes de Adão e Eva. No entanto, a Bíblia, é a palavra de Deus, é clara ao afirmar que só existia um homem, Adão, e uma mulher, Eva, no início da história da humanidade. Eu vou ficando por aqui. Foi minha narrativa, foi minha exegese, minha explanação, né, a respeito desse tema aqui que eu vim trazer para vocês hoje. Né? Opa! Eu li errado aqui, eu li os vídeos, né? Eu marquei os vídeos aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Eu gosto de marcar, é bom marcar, né? Aqui, ó. Quem é a esposa de Caim? A esposa de Caim é filha, sobrinha ou sobrinha dele mesmo, né? De Caim. Veio do mesmo ventre, veio de Eva, que foi a mãe de todos nós. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.